Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro aqui da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. E aí, estamos aqui reunidos mais uma vez, diante de tantos encontros, foram mais ou menos aí, na verdade foram mais do que 22, né? Que tivemos algumas outras aulas aí para complementar, para discutir, enfim. Então, nós tivemos bastantes encontros aqui ao longo de todos esses momentos. Estamos aí chegando aos momentos finais aqui da nossa disciplina. Não sei se vocês ficam tristes ou ficam felizes aí por saber disso, que enfim estarão aí livres da minha pessoa, das minhas cobranças aqui, dos projetinhos da disciplina, dos milestones que eu sei que dão um certo trabalhinho, mas no fim, como eu bem gosto de enfatizar, as coisas aqui nessa disciplina acabam sendo divertidas. A própria área temática aqui da disciplina, que agora eu batizo de UX Verso, deram essa sugestão lá no minicurso, eu achei bem massa. Então, aqui no UX Verso, a gente torna essas coisas muito mais dinâmicas. Chega de formalidades. As formalidades a gente deixa para essas áreas mais específicas aí da engenharia de software, ou para sistemas mais críticos, como, por exemplo, se você for criar um sistema de banco, você sabe que precisa ter algo mais crítico, algo mais formal, enfim, certo? Então, essas coisas mais críticas, mais formais, a gente meio que deixa um pouquinho de lado aqui nas nossas discussões e foca no que é mais dinâmico, porque acaba sendo mais divertido, acaba sendo mais prático e traz resultados tão satisfatórios quanto se você trabalhasse com aparatos um pouco mais formais. E dentro dessa questão, o que eu quero enfatizar a respeito aí das nossas avaliações de usabilidade. Afinal, a área temática aqui da nossa disciplina não é ex-verso, mas a IHC, Interação Humano-Computador, que fez surgir tudo isso, que fez pesquisadores, entusiastas, o pessoal aqui da nossa área da informática, pensar a respeito da interface. Então, tudo isso, no princípio, era muito formal. Vocês verão aqui com alguns exemplos que eu trarei, que essas avaliações elas eram bastante onerosas, bastante encorpadas, enfim, acabava se tornando um teste um pouco cansativo, tanto para você que está aplicando, como para o usuário. Falo isso também por experiência própria. No meu TCC eu demorei bastante para fazer esses testes, mas era porque eu precisava desses resultados com esse viés mais puxado aí para o lado científico. Mas a nível de mercado, se vocês não estão almejando no TCC, se não estão almejando uma publicação, então, mas a nível de mercado, já para ter esses resultados mais condizentes com o que os usuários esperam, existem essas avaliações mais dinâmicas que eu vou discutir aqui ao longo de toda essa aula, certo? Só que só fazendo um adendo, aí o Vinícius disse que está com vontade de reprovar para pagar de novo. Beleza, Vinícius, não seja por isso, cara. Alguém está fazendo dupla aí com o Vinícius? Se tiver, por favor, manifeste que o Vinícius aí... Ah, vou atender ao pedido dele, certo? Ele pediu. Então, Vinícius, sinto muito, mas você vai me ver no próximo período, beleza? Brincadeira, rapaz, brincadeira. Não, tá gravado aqui, viu? Tá gravado, rapaz. Você já falou, então aí tá, já não tem mais como voltar atrás. Brincadeiras à parte, então vamos aqui direto para o que realmente importa. Essa aula nem é tão longa, eu que estou me prolongando demais, vai ser bem curtinha, só para vocês verem alguns exemplos aí de avaliações na nossa área. Então, na aula passada, quando eu falei daquela parte mais teórica, que acredito eu que tenha sido um pouquinho chatinho para vocês, acho que é porque vocês gostam de mim e foram bem gentis por terem falado que a aula, mesmo a aula ainda foi legal. Eu acho que a aula foi muito chata, acho que a aula foi muito teórica, porque quando você vê tudo aquilo na teoria, acaba sendo chato. O mais legal é ver essas coisas todas na prática, certo? Então, nós estudamos aí sobre as avaliações de habilidade, vimos todas as etapas que vocês devem fazer para se fazer uma boa avaliação de usabilidade, certo? E aí, tudo aquilo meio que envolvia o ciclo de execução de uma avaliação. Você começava em um levantamento aí dos seus questionamentos, pensava a respeito do que você quer avaliar aí a nível da sua interface e finalizava com análise dos seus resultados. Então, você tinha todo um caminho,
toda uma série de etapas aí a percorrer. Tudo aquilo vocês também farão, só que, claro, de uma maneira muito mais prática, com o que eu quero enfatizar aqui no final dessa aula, certo? Todo aquele caminho, percorrer tudo aquilo, é algo que vocês fariam dentro de um TCC, é algo que vocês fariam dentro de uma publicação em algum evento, seja nacional ou internacional. Aqui na nossa disciplina dá para a gente fazer as coisas mais condizentes com o que o mercado exige, mais condizentes aí com o ex-verso, certo? E aí, mesmo tendo falado a respeito de toda essa parte teórica para a turma, não apresentei nenhuma metodologia, deixei as coisas muito escuras, assim, eu diria, muito nebulosas. Não está evidente para vocês quais são os métodos, quais são as avaliações, enfim. Então, por isso que eu estou aqui para discutir com a turma, certo? E aí, olhem só, para vocês verem como, a nível de publicação, a nível científico, vocês têm meio que várias metodologias a serem seguidas. Existe um evento muito massa aí na nossa área, que é chamado Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. E aí eu vi uma edição deles já faz um tempinho, mas eu achei bem interessante, porque era que estava mais encorpada, que foi aplicada lá em 2012, certo? E aí, dentro dessa edição, eles meio que estavam listando um dos grupos aí, uma das equipes, na verdade, que participaram desse desafio, eles listaram várias avaliações de usabilidade que foram realizadas em um único projeto. E aí, eu tenho isso aqui para mostrar para a turma, certo? Só que antes de fazer isso, olha só, o desafio que eles tinham em mente era avaliar aspectos de privacidade do Facebook. Então, analisando as interfaces, eles queriam chegar a essa conclusão. Então, notem que eles já tinham um objetivo. O objetivo da avaliação de usabilidade desse desafio como todo, afinal eram várias equipes, era avaliar esses aspectos aí de privacidade do Facebook. A gente sabe que esse é um tema bem delicado de se tratar a respeito. Sabemos aí dos últimos escândalos envolvendo o Facebook em relação aí a vazamento de dados, venda de dados aí para terceiros, enfim. Então é uma coisa bem delicada e que em 2012 lá já era pensado aí a respeito. Então, há 9 anos atrás, já se tinha discussões a respeito desses aspectos de privacidade. Essas discussões hoje em dia estão muito mais fortes aí diante de todos esses escândalos, enfim, mas não é o ponto que a gente quer chegar. Só quero enfatizar que já tinha algumas iniciativas aí de avaliação desses aspectos de privacidade do Facebook lá em 2012. E isso foi o que fez surgir a temática do desafio desse evento realizado lá em 2012, certo? E aí, uma das equipes que eu vou mostrar aqui para vocês, eles empregaram métodos capazes de avaliar a usabilidade, a acessibilidade e respostas emocionais dos usuários na execução de 3 tarefas que eles meio que estabeleceram, certo? Então, como vocês já bem sabem, olha só nesse pequeno ponto aqui, nós já temos tudo que foi, nós já temos, na verdade, boa parte do que foi discutido teoricamente na aula passada, em que nós temos um objetivo a ser alcançado com a nossa avaliação de usabilidade, que aqui no caso averiguar esses aspectos de privacidade, certo? Já temos a definição de alguns métodos aí que vocês verão, mas eles terão esse viés de usabilidade, acessibilidade e emocional do usuário e também temos aqui a presença das nossas tarefas. Vocês bem viram que é importante definir tarefas aí para o usuário, para tarefas para os usuários, para que todos eles façam a mesma coisa dentro desse teste. Olha, eu quero que agora você faça o cadastro na plataforma. Quero que agora você consulte, você adicione algum livro aí nesse sistema, fazendo aí referência ao que o Lucas e o Emanuel apresentaram agora há pouco, e por aí vai. Então, tem que se ter essa definição aí de tarefas a serem realizadas pelos usuários. Beleza? Ok. E aí, as tarefas que foram estabelecidas por esse grupo foram postar mensagens de status para um subconjunto de usuários. A gente sabe que isso aqui é possível, a gente já utiliza bastante o Facebook, sabe que quando você vai postar um status, vai fazer alguma atualização, você pode meio que restringir as pessoas que verão aquilo que você postou. Você pode deixar só restrito para os seus amigos,
você pode só deixar restrito para um grupo seleto de pessoas, pode deixar restrito só para você mesmo, tem essa funcionalidade em que você só vê a publicação que você fez. Não vejo muito sentido nisso, mas é o que está lá presente na rede social. E também você tem a possibilidade de deixar público. Qualquer pessoa, independentemente de ser seu amigo ou não, terá acesso àquilo. Outra opção que eu também lembrei agora é que você pode permitir que seus amigos e os amigos dos seus amigos também vejam aí o que você publicou. Ah, sei lá, a Mona postou uma foto dela pedalando, aí pegou o fundo o pôr do sol no fundo. Beleza. A Dimona achou interessante que os amigos dela vejam essa foto. Então ela foi lá e deixou esse nível de privacidade. O Vinícius, que eu sei que é bem mais espojado, postou uma foto com alguma live de finanças da Night Finanças, pronto, que é bem conhecida aí na área. E aí ele quer mostrar para todo mundo que ele gosta muito da área de finanças, estava acompanhando uma das lives aí dessa presença ilustre, deixou publicamente para que todo mundo pudesse ver, inclusive até a Nath Finanças, já que ele marcou ela lá na publicação e ele queria muito que ela visse. Então, olha só, é isso aí o que essa equipe estava pensando a nível de privacidade, porque, querendo ou não, isso é a privacidade. É algo que você está postando a respeito da sua vida e que você quer definir o grupo de pessoas que poderão ou não ver tudo aquilo, certo? O Manuel falando nisso, o Insta atualizou, que massa, que massa. Eu tô sem Instagram no momento, eu dei a desativada, aí depois eu vou dar uma olhadinha nisso, nessas atualizações, beleza? Obrigado, Manuel, aí por ter alertado sobre isso. Outra tarefa que também definida por esse grupo foi cancelar a assinatura de um determinado usuário, certo? Isso aqui também é algo aí possível de se fazer. Não sei se vocês já fizeram, eu já fiz bastante. Algum amigo seu postou algo que você não se agradou, ou ele anda postando coisas que não são interessantes de se ler, e aí é bem delicado você chegar e desfazer amizade com essa pessoa, certo? Não vou citar aqui ninguém como exemplo nisso, porque não seria algo legal. Mas algum amigo de vocês aí tá postando alguma coisa que você não gosta lá no Instagram e você não quer desfazer amizade com ele, mas você quer parar de ver tudo aquilo. Então você pode ir no perfil da pessoa e aí você clica lá no botão referente ao laço de amizade aí estabelecido entre vocês e vai surgir a opção dar o follow, deixar de seguir. É exatamente isso aqui que foi estabelecido por essa equipe, cancelar a assinatura de um determinado usuário. Você está deixando de segui-lo, mas ele continua na sua rede de amigos. Então, toda vez que você entrar no Facebook, estiver lá online, ele vai ver. Se ele ainda te segue, ele vai ver as suas publicações. Entretanto, se você deixa de seguir essa pessoa, toda e qualquer atualização que ela fizer, você não verá mais, porque você não está mais seguindo, mas ela ainda está ativa na sua rede de amigos, certo? É outra forma aí de se manter privacidade, de evitar dores de cabeça e ver coisas que não podem te interessar, certo? Ó, até aquele botão de não tem interesse também é outra opção aí voltada à privacidade, que automaticamente ele deixa de mostrar aquelas publicações de determinadas pessoas e aquelas parecidas. Realmente, mano, boa observação. A gente sabe que lá no seu feed aí de notícias, que é assim que chama, feed de notícias lá do Facebook, aparecem algumas publicações que não são também dos seus amigos. São publicações promovidas porque a gente sabe, por exemplo, se a Edmona tivesse uma página, ela poderia promover aí a sua publicação para que um público maior de pessoas visse tudo aquilo. E aí, se alguém não se interessar por aquele tipo de publicação, está vendo aquilo no seu feed de notícias, ela pode marcar essa opção. Não sei se lá na época, lá em 2012, tinha isso, o Facebook ainda estava ganhando notoriedade, mas é algo que também poderia se figurar aqui dentro dessas tarefas. Se eu fosse fazer isso hoje em dia, acrescentaria essa quarta tarefa aí sugerida pela Dimona, de você parar de ver coisas que não são do seu interesse. Certo? Beleza? Terceira opção aqui, nós temos inúmeras lá voltadas à privacidade, é modificar configurações de marcação em fotos. Eu já mudei tudo, eu particularmente já acessei essas configurações. Às vezes é meio chato,
a você ser marcado em fotos que você não gostaria que estivesse lá no seu perfil. Então, você também tem como modificar tudo isso, impedir que determinadas pessoas marquem você, ou colocar um status aí de aprovação. Digamos aí que o Emanuel me encontrou numa festa, pronto, o Emanuel me encontrou lá na FNCAP, 5 horas da manhã, tirou uma foto comigo que postou no Facebook. Eu não achei muito legal essa foto, final de festa, todo mundo acabado. Por exemplo, eu não queria que aquilo aparecesse lá no meu perfil, então deixei marcada essa configuração de dar esse status aí de aprovado. E aí o Manuel postou, me marcou, mas aí vai aparecer uma notificação lá no Facebook, solicitando, na verdade, o meu aceite de marcação nessa foto ou não. É um exemplo aí, também se figura como algo relacionado à sua privacidade e que o Facebook também fornece aí o seu dispor. E os participantes desse desafio também acharam interessante enfatizar tudo isso, certo? Pronto, ó. Outra questão aí de sorteios no Insta. Você pode, eu até desativei isso, você pode desativar as menções, porque lá no Insta chama dessa forma. Então, você pode desativar as menções. E aí, ninguém mais vai poder te mencionar, seja em comentários, seja em alguma publicação lá nos stories. Se você marcar isso, você também não vai ser marcado em nenhuma publicação dos stories. É algo que perdura como a faca de dois gumes, porque você meio que escapa desses sorteios do Insta, Manuel. Entretanto, se algum amigo for postar uma foto com você lá nos stories, ele não vai se te marcar. Era o que meus alunos estavam fazendo, até o pessoal do minicurso. Algumas pessoas, quando foram postar sobre, e aí tentaram me marcar lá e não conseguiram, porque eu tinha desativado aí essa opção, certo? É algo que ajuda para evitar que você não passe raiva com sorteios, mas também é algo que atrapalha, porque se algum amigo seu for postar uma foto com você, você não vai permitir que ele aí venha a te marcar. É um vacilo, realmente. Não sei se chegaram a melhorar isso, como eu estou sem Instagram no momento, mas esse ponto enfatiza um certo pé na bola aí deles, né? Poderiam ter desvinculado tudo isso. Somente impedir menções em comentários. Acho que seria uma solução para esse problema. Pronto, poderiam disponibilizar as duas funções. E aí teria lá alguns botãozinhos aí para você decidir o que, que você quer impedir que as pessoas te mencionem. Já iria solucionar esse problema. Certo? Ok? Então tá aqui, pessoal. Só 3 tarefas definidas aí por essa equipe. Outras equipes definiram muito mais. Eu achei interessante que eles trouxeram aqui poucas. E se vocês bem notaram, olha só. Se eu fosse fazer esse teste de usabilidade aqui com a turma, olha, Dimona, Manuel, Vinícius, Flávio, Natália, Lucas, Bruno, quero que vocês vão agora lá para o seu Facebook e realizem essas 3 tarefas. Postem mensagens de status para um subconjunto de usuários, cancele a assinatura e modifique configurações de marcação, vocês vão fazer a mesma coisa. E aí, quando vocês fizerem isso, eu vou aplicar o teste de usabilidade, o teste de usabilidade vai ser exatamente o mesmo. Então, vejam só, quando vocês trabalham com essa questão de tarefas, vocês dão um direcionamento exato para os usuários. E essas tarefas dizem respeito ao propósito aqui dessa pesquisa, que é avaliar a esses aspectos de privacidade do Facebook. Se eu deixasse vocês livres para fazer qualquer coisa lá no Facebook, talvez quando fosse aplicar o teste de usabilidade, os resultados não estivessem tão condizentes com o que vocês fizeram, certo? Então, é sempre bom dar esse direcionamento, e esse é o ponto aqui em que eu quero chegar. Beleza? E aí agora, olhem só que interessante. Essa equipe eu gostei muito porque eles foram bem organizados. Eles trouxeram aqui vários testes que foram realizados por eles e organizaram tudo isso nessa tabelinha. Nessa tabelinha, olha só, temos os testes de usabilidade, teste de acessibilidade, que é algo estudado, que é algo que foi estudado aqui também na nossa disciplina, teste de privacidade na web e resposta emocional. Olha só, temos também que esses métodos citados aqui
se caracterizam como métodos analíticos ou métodos empíricos. E aí, vejam só, por exemplo, aqui para a questão da usabilidade. Se você for realizar uma avaliação de usabilidade com viés analítico, então você vai fazer uma avaliação heurística. Não cheguei a falar sobre isso aqui na nossa disciplina de forma direta, sobre as 10 heurísticas aí de Nielsen. Mas se vocês pesquisarem, essas 10 heurísticas são exatamente tudo o que nós estudamos ao longo da nossa disciplina, certo? Na premissa, quando surgiram, elas meio que são 10 regrinhas, é como se fossem os 10 testamentos, assim diria, aqui da nossa área. E são 10 heurísticas que dizem respeito a tudo que foi estudado aqui ao longo da nossa disciplina. E aí tem um teste dedicado só a isso. E aí, se vocês quiserem fazer algo nesse sentido, beleza, existe aí a avaliação heurística. Temos testes de usabilidade, alguns deles com alguns determinados viés. Vou já mostrar isso aqui para vocês verem como eles fizeram. Temos os famosos questionários web, que vocês podem muito bem fazer lá com o Google Forms. Temos aqui, por exemplo, ó, teste de acessibilidade, que vocês podem fazer com alguns usuários que têm algum tipo de necessidade especial, certo? E aí temos esse teste de usabilidade para mensurar se os elementos que a sua interface dispõe, de fato, são agradáveis ou são úteis para essa parcela aí de usuários. Aqui para o campo emocional, que diz mais respeito ao nosso XVerse, por exemplo, temos esse questionário SEMO, que eu utilizei, inclusive, no meu TCC, que é bem legal, que você meio que traz 3 diferentes sentimentos para o usuário e pergunta o que ele sentiu ao interagir com aquela sua interface. Vou mostrar isso aqui para vocês também. Temos também 10 heurísticas aí da emoção, tal qual as heurísticas que regem a nossa área. Também temos 10 heurísticas voltadas a essa parte emocional aí dos usuários, certo? E aí tudo isso está até aqui no slide, certo? Ó, tá até aqui, já deixei até o link para vocês acessarem. Tudo isso está disposto aqui está disposto aqui na página que esse pessoal criou nesse desafio, certo? E aí, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no questionário SAMP, que eu acho bem interessante. Se vocês notarem, olha só, ele se figura dessa forma. Você avalia aí a satisfação do seu usuário, a motivação e o sentimento de domínio. Vejam só em relação à satisfação. Temos aqui uma série de elementos, de sentimentos para o usuário dentro dessa vertente. Insatisfeito, vejam só que ele está meio triste, está com a boquinha assim para baixo, então ele está no nível máximo de satisfação. E aqui ele está com um sorriso aí de ponta a ponta, altamente feliz, altamente satisfeito. Então, mediante alguma interface, mediante alguma tarefa que você pediu para o seu usuário, você pode utilizar isso aqui e mensurar como ele se sentiu satisfeito em relação à sua interface. Se ele não souber mensurar diretamente algum desses sentimentos, se vocês notarem, nós temos aqui uma bolinha que meio que define um intermediário entre esses dois sentimentos, ó, totalmente satisfeito ou satisfeito. E aí ele não sabe dizer qual desses dois ele se encaixa, beleza, então ele meio que está sentindo um mix aí desses dois, então ele marcaria essa bolinha. Em relação à motivação, se vocês notarem, é como se aqui dentro do usuário estivesse crescendo uma chama interior. Isso eu acho bem engraçado e é algo que acontece muito. Não sei se vocês já tiveram esse lapso criativo utilizando alguma ferramenta, talvez com Figma, quando vocês estavam criando um protótipo aí de vocês, enfim. Mas eu já me senti assim com alguma ferramenta que me foi bastante útil. Eu estava utilizando e à medida que eu fui utilizando, eu percebi, opa, que massa, já está me disponibilizando aqui as funcionalidades que eu realmente necessito neste momento. Então, isso vai aumentando em mim essa motivação. Eu não me sinto desmotivado a utilizar aquela ferramenta. Não, aquela ferramenta, ela está me proporcionando tudo o que eu preciso naquele momento. Então, massa, isso vai me trazendo motivação. É algo bem interessante, é um sentimento bacana aí de se mensurar nos vossos usuários. Então, se o seu usuário se sentir altamente motivado, ele marcaria
aqui essa bolinha. Se ele se sentiu totalmente desmotivado, que é vocês utilizando o cigarro, por exemplo, então tá todo mundo aqui, todo mundo desmotivado, todo mundo assim, utilizando o cigarro, vai lá no cigarro só para ver as notas e prazos aí de trabalhos, mas com certeza, se alguém se sentir motivado utilizando o cigarro, essa pessoa precisa ser estudada, porque aquele sistema é um caos completo, certo? Aqui em relação ao sentimento de domínio, vejam só que interessante. Temos aqui o usuário meio que grande, enorme, e isso dá um entendimento de que ele tem posse sobre aquele sistema. É como se aquele sistema estivesse sendo executado por ele. E não o inverso, porque olha só, quando o usuário ele marca essa opção aqui de estar se sentindo menor, é como se ele estivesse esboçando que o sistema e as interações que ali estão dispostas não dão esse total controle para ele. Ele não se sente no domínio, ele não se sente detentor das suas ações. Exemplo disso é no sentido de que o usuário vai interagindo com alguma interação e ele não consegue voltar em algum passo anterior, não consegue cancelar alguma determinada ação, enfim, não tem noção de quais são os próximos passos que ele irá executar. Então, isso vai causar esse sentimento negativo no usuário, que ele vai se sentir controlado. E aí eu acho que vocês devem compartilhar disso aqui também comigo, que é no sentido, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu inverti essa ordem, porque para mim não faz tanto sentido o sentimento de dominado estar aqui no ponto máximo e o sentimento de domínio está aqui no ponto mínimo. Eu não achei isso tão interessante, então meio que inverti lá no meu TCC. Vocês podem fazer isso, importante é só mensurar, avaliar esses sentimentos aí nos vossos usuários. E aí, pessoal, fazer essa avaliação aí bem, aqui é bem simples, é esse questionário aqui que vocês aplicariam, iriam mencionar todos esses sentimentos aí nas pessoas que participaram aí do seu teste de usabilidade. Como eu disse, bem simples de se fazer e os resultados são bem satisfatórios, certo? Beleza? E aí ele só traz aqui uma tabelinha, ó, discutindo todas essas respostas. E aí, para quem quiser dar uma olhada depois, entender melhor como se figura tudo isso, o link vai estar lá no slide, certo? Deixa eu só voltar aqui, pronto. Olha só, vamos ver aqui algum outro teste interessante. Pronto, a avaliação heurística, que eu disse aí que tem os 10 mandamentos da nossa área. Olha só, pessoal, se vocês bem notarem, acho que dá para todo mundo ver que o tamanho da fonte está adequada, temos essas 10 heurísticas aqui a serem avaliadas: visibilidade do estado do sistema, a prevenção de erros, design estético e minimalista, que mais? Reconhecimento ao invés de memorização. Só que se vocês notarem, todos esses 10 tópicos aqui foram coisas estudadas aí ao longo da nossa disciplina, certo? A nossa disciplina é pautada nisso. Esse aqui a gente até chama, dentro do universo das interfaces, como os 10 testamentos da IHC. Então, tudo isso aqui são, assim, leis que você deve seguir, você deve atentar a tudo isso aqui para garantir que a sua interface vai ficar massa. Só que, claro, não somente atentar a isso aqui, também levar em consideração os esforços aí que vem surgindo ao longo das nossas áreas, os avanços e considerar tudo que foi ensinado aí para vocês, porque tudo que foi ensinado está pautado aí nestas 10 heurísticas aqui, certo? E aí você pode utilizar um formulário, ó, como por exemplo, eles criaram aqui esse formulário, deixa eu só dar um zoom aqui para que a turma possa ver, certo? Criaram um formulário, deram aqui as instruções, beleza? De como seriam utilizados os dados do usuário. Lembra até que na aula passada eu falei lá sobre aquele termo de consentimento, enfim, beleza? Então, são coisas interessantes. Dão as instruções aqui para os usuários, enfim, e aí vão prosseguindo aqui com todo esse questionário. Então, aqui, ó, nesse primeiro tópico, visibilidade do status do sistema. Os usuários são informados sobre o progresso do sistema com a resposta apropriada dentro de um tempo aceitável. E aí, os usuários marcam aqui alguma dessas opções. E aí vão prosseguindo com tudo isso aqui, ó. Notem que o teste por si só é bem robusto, bem demorado aí de se fazer. E geralmente aqui esse teste da avaliação heurística é realizado aí por pessoas que já têm uma certa formação na área
ou por uma galera que já trabalha. Até esqueci de enfatizar isso, porque eles vão atentar a todos esses questionários e vão verificar se foi encontrado algum problema e vão fazer a descrição de tudo isso. Então, como se você tivesse pedindo que o seu sistema fosse avaliado aí por alguém que tem conhecimento na área. Por exemplo, a Dimona pega o protótipo dela e quer que seja avaliado por mim, por Renan, por Débora e para Luana, por exemplo, que ganhou lá o desafio do minicurso. A gente já tem experiência nessa área, nós já trabalhamos, já conhecemos como as coisas se figuram, então nós poderíamos atuar dentro desse teste como inspetores de usabilidade e avaliar se esses 10 mandamentos, essas 10 leis de fato aí foram satisfeitas. Beleza? É assim que se figuraria esse teste aqui. Deixa eu só voltar aqui para a nossa discussão, porque nós também temos um teste aqui voltado à parte aí dos usuários, porque a avaliação heurística é algo realizado por pessoas que já têm o conhecimento. Já o teste de usabilidade é algo que você vai fazer com os usuários. E aqui eles dão toda a descrição de como tudo isso aqui é feito. E aí, deixa eu só mostrar aqui, ó. Ó, pronto, tá até aqui o termo de consentimento, ó, que eu tinha falado para vocês na aula passada. Algo que é importante e aí ganhou ainda mais notoriedade mediante os esforços da LGPD, que vocês tiveram lá aquela aula especial com o professor Elton. Enfim, então você também precisa garantir que os usuários estão cientes do uso das suas informações, certo? Então, esse aqui é o termo de consentimento. Eu vou até lá subir no Cigar para que vocês possam ter noção de como ele se figuraria. Mas aqui, voltando, deixa eu mostrar para vocês como foi o questionário aqui deles, certo? Olha só, esse aqui seria... Ah, pronto, esse aqui é do perfil do usuário. Aqui eles só estão levantando o perfil do participante. Calma aí, levantamento de perfil, pós-sessão, autorização, termo de consentimento, pronto. Acho que é esse aqui. Pronto, beleza. Olha só, como eles fizeram nesse ponto aqui do teste de usabilidade, eles acharam interessante utilizar aí a escala SEB, certo? Que era aqueles bonequinhos que eu mostrei para vocês. E eles dão uma tarefa, dão aqui um lembrete para o usuário do que ele teve que fazer. Claro que isso aqui só vai fazer depois que o usuário fez a tarefa, porque se você mostrar para o usuário a avaliação de usabilidade e ele já saber que era nessa interface aqui que ele teria que interagir, não faria tanto sentido. E aí ele marcava aqui, ó, como ele se sentiu, beleza? Aqui outras coisas, ó, que eu tinha falado para vocês em relação a você parar de seguir alguém, você vai lá no perfil da pessoa, marca aqui a opção de amigos e tem alguma opção aqui, ó, pronto, ó, mostrar no feed de notícias, você desmarca isso, você não vê mais essa pessoa, você está parando aí de seguir ela, certo? Inclusive, ó, aqui a interface lá de 2012 do Facebook, bem antiga, certo? Aqui as outras opções, enfim, ó, de marcação de foto, ó, que eu tinha falado aí para vocês, que é o que eu deixo marcado lá no meu perfil do Facebook para evitar que alguma foto constrangedora apareça por lá. Enfim, então tá aqui, pessoal, bem simples de se fazer todos esses testes. Temos vários, certo? Não vou falar sobre todos, porque senão vou perder tempo aqui no que é realmente essencial do que eu quero repassar aqui para a turma, mas eu vou deixar esse link para quem quiser se aprofundar, ver melhor a respeito de todos esses testes, como eles se figurariam, vocês aí têm esse artefato, certo? Queria ver o protótipo da menina que ganhou o desafio? Pronto. Eu acho que eu posso compartilhar o vídeo depois com vocês. Eu vejo isso, certo? Depois eu mostro aí para vocês. Mas voltando aqui para a aula, pessoal, olha só. Então, vocês viram, mediante esses exemplos aqui que eu vos trouxe, que esses testes, eles acabam sendo um pouco mais robustos e são testes mais voltados para algo com viés mais científico. E, mais uma vez, enfatizando, se você vai fazer algum TCC na área, se vai fazer alguma publicação de artigo, ou alguma coisa que necessite disso, beleza. Experimente fazer algum desses testes que você terá e os resultados bem satisfatórios. Só que agora entra o seguinte questionamento. Ok, professor, é possível realizar avaliações de usabilidade de forma mais prática? Porque, veja só, se eu pedisse para vocês fazerem tudo isso, pessoal, eu quero que o teste de usabilidade aí da turma, ele seja pautado aí em uma expansão analítica
realizado por alguém que já pagou a disciplina de PDI, e aí ela vai averiguar se os 10 mandamentos lá foram satisfeitos. E eu quero que vocês também realizem testes com a escala C. Ok, vocês teriam aí que ter pelo menos uns 10 dias tranquilos para fazer todo esse teste, analisar todos os resultados e levantar aí as suas conclusões. Vocês têm aí alguns poucos dias para realizar esse teste. Então, já trago aí para vocês a solução milagrosa de tudo isso, que consiste em realizar essas avaliações de usabilidade, ditas agora há pouco, de uma forma mais prática e com resultados que o mercado espera. Se você for apresentar esses resultados mais robustos para o mercado, beleza. Seu software está massa, mas pensa só, você está trabalhando em alguma empresa que utiliza, deixa eu ver aqui, a metodologia ágil Scrum. Você já deve ter uma boa noção de como é essa metodologia ágil Scrum, que as coisas são mais rápidas. Se você for fazer alguns desses testes, sei lá, o teste da escala SEM, que demora um pouco para ser realizado, vocês aí estarão fugindo do princípio de uma metodologia ágil, que é ter esses resultados satisfatórios e de uma forma ágil. Então, dentro dessa vertente, vou mostrar aqui para vocês algumas avaliações de usabilidade para o nosso UX Verso. E aí serão duas técnicas que já citei há pouco para vocês, First Click Test, 5 Second Test, que regem essas técnicas mais ágeis e mais práticas de serem utilizadas. Beleza? Deixa eu só partir aqui. Então, nós temos alguns casos em que nós precisamos de algumas respostas mais rápidas, como é o caso aqui da nossa disciplina. Vocês estão no final do período, todo mundo cansado, todo mundo desmotivado, já estou aqui falando por conta própria. Eu, particularmente, estou só o pó da rabiola. Então, não está todo mundo no seu ponto máximo, no seu ápice máximo de criatividade, de esforço. Está todo mundo igual à bateria dos nossos celulares, que está sempre descarregando, porque a gente passa o dia inteiro utilizando eles. Outro ponto aí também, agora já fazendo alusão ao mercado de trabalho, nem sempre o time de UX vai ter um tempo hábil de elaborar um planejamento de teste, recrutar usuários, preparar o local, enfim, não vai ter tempo de fazer todos esses preparos que consomem, sim, bastante de você. Consome bastante tempo, consome bastante recurso humano, consome bastante, não vou dizer bastante dinheiro, mas também exige um certo financiamento, enfim, então essas coisas são muito demoradas, não podem ser feitas em uma semana, não, eu não vou até dizer que não podem ser feitas em menos de um mês, acho que um mês já é um prazo confortável, mas dentro de um mês você teria que ter todo esse planejamento para fazer esse teste de usabilidade de forma adequada, certo? E aí, para evitar que você deixe de fazer o teste, que é algo muito importante, e ficar nos achismos aí da sua interface, então existem alternativas que permitem que você faça testes mais rápidos e que você tenha resultados muito satisfatórios aí para você, certo? Então, dois desses testes são o First Click Test e o 5 Second Test, ou teste de primeiro clique, teste de 5 segundos. E aí, olha só, falando aqui sobre o primeiro deles, que eu sugiro fortemente que vocês utilizem nessa última etapa aí do projetinho, certo? Que agora vai consistir em avaliar o que vocês fizeram. Então, sobre o First Click Test, vejam só que interessante. O Renan até me falou que lá no Carrefour eles utilizam isso para vocês verem como. Na verdade, utilizam o 5 Second Test, que é o outro, mas o First Click Test também é utilizado aí em muitas empresas, certo? Então, o First Click Test ele tem a finalidade de avaliar onde o usuário clicará primeiro na interface para concluir uma tarefa. É como o próprio intuito do nome deixa sugerido. First Click Test. Então, você vai mostrar alguma parte aí da sua interface, você vai esboçar que é naquele ponto que o usuário deve clicar para realizar aquela funcionalidade ou para realizar aquela tarefa. Pegando o exemplo dos meninos, do Emanuel e do Lucas, vocês poderiam fazer um first click test, rapazes, para avaliar se o usuário ele consegue adicionar algum livro lá naquela listagem que vocês estavam fazendo. Porque, pelo que entendi, é mais ou menos assim que o sistema de vocês figuram. Então, vocês mostram aquela tela, aquela interface, deixam marcado que é naquele ponto que o usuário tem que clicar e
passam esse teste para o usuário. O usuário vai interagir com o seu teste. E aí, aonde ele clicar primeiro, a ferramenta que eu vou recomendar que vocês utilizem vai fazer a mensuração desse clique. Opa, X usuários clicaram aqui, X usuários clicaram aqui, mas a maioria dos usuários clicaram no espaço certo. Então, isso já está evidenciando algum resultado aí para que você faça uma determinada análise. Então, First Click Test, pessoal, é isso. Beleza? E aí, estima-se que o usuário consiga acertar o primeiro clique no local certo, e aí ele vai concluir sua tarefa com êxito. Se ele fizer isso, massa! Significa que os elementos na sua interface estão condizendo ao propósito que você teve por trás na sua elaboração. Se lá naquela interface dos rapazes eles colocaram aquele botão adicionar, é porque naquele momento, aquele botão adicionar tem algum propósito por trás. Eu sei que eles querem que os usuários cliquem naquele botão, mas se os usuários não clicarem naquele botão, ou aquele botão tiver apagado, como foi o exemplo que estava lá do segundo design que vocês trouxeram, que o botão não ficou tão evidente. Aquilo poderia evidenciar uma certa dificuldade. Os usuários não estavam achando o botão no primeiro clique, e aí só alguns outros cliques que eles acharam o botão aí, responsável por realizar a tarefa mais crucial naquele momento. Certo? E aí também dentro disso aqui vocês podem considerar o tempo. Quanto tempo o usuário levou para fazer o clique certo? Porque o tempo também é uma métrica muito utilizada aqui na nossa área. Se o usuário demorou muito tempo para fazer o clique certo, então significa que naquela sua interface ou tem muitas interações ou tem muitas informações. Ela pode aí estar de alguma forma poluída, certo? Então, isso aí poderia ser algo para se pensar a respeito, certo? E aí, olha só, esse teste ele traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, entender se a hierarquia de conteúdos e elementos visuais são fáceis de serem encontrados, se os botões, links e conteúdos estão claros, se analisar qual lugar da interface é mais intuitivo posicionar botões, ícones e menus. Principalmente isso aqui, pessoal, essa disposição dos botões é muito interessante para o teste de usabilidade. Nós estudamos as nossas thumb zones, que é as nossas zonas de dedão. Vocês viram lá naqueles espaços marcados em verdes, em que aquele é o lugar mais propício ou mais confortável para o usuário pressionar, para ter algum tipo de interação ali. Mas se você colocar alguma interação de difícil acesso, como o usuário, como isso refletiria para o usuário? É algo importante aí de se mensurar com esse First Click Test, beleza? E aí, deixa eu até passar aqui logo para que vocês vejam como é o First Click Test. Vejam só, tá até aqui um GIF que mostra uma tarefa com o site que vocês utilizarão. Está aqui a tarefa. Você recebeu o cupom de 20% para comprar o relógio CRW. Agora que está na página do produto, coloque ele no seu carrinho de compra. Então é isso aí o que o usuário tem que fazer. Ele ganhou um cupom de 20% de desconto. Ele agora tem que aplicar esse cupom no seu carrinho. Como o usuário faria isso nessa interface? Olha só, ele está vendo aqui a imagem de um relógio, certo? Que ele poderia estar aí atentado a comprar. Veria todos esses elementos de interação, ó, o botão aqui de favoritar, o botão de voltar, deixei aqui o GIF voltar, aqui a descrição, e aí vê o ícone aqui do carrinho. Opa, eu clico aqui nesse ícone do carrinho, e aí o próprio site, que eu vou recomendar que vocês utilizam, vai fazer esse questionamento para o usuário, ó, confirmar clique, ele confirma e aí a resposta dele é computadorizada, certo? E aí, nos resultados, olha só, quando você for colocar o print dessa sua interface, você vai marcar que esse aqui é o local correto para o toque e os resultados ficarão dessa forma. Vejam só que nós temos algumas pessoas que clicaram aqui no relógio, algumas outras, ó, clicaram aqui no botão de favoritar, mas a maioria clicou aqui no espaço correto. Isso aqui é a nossa heat zone, que é a nossa zona de calor, que é como esse resultado é encarado. Porque se vocês notarem, nós temos aqui essa zona de calor maior,
evidenciando que mais pessoas clicaram aqui. Mas a própria ferramenta também mostra para vocês quantas pessoas clicaram, vocês podem ter uma noção mais qualificada disso. Mas isso aqui, pessoal, olha só, é muito mais interessante você apresentar aí, por exemplo, em um sprint do Scrum, fazer esse reporte para o seu gerente de projetos, enfim, é muito mais interessante você mostrar os resultados aqui nesse formato do que você trazer uma tabela e mostrar os dados aí de forma mais estatística. Isso aqui é estatística também por trás, claro, só que de uma forma muito mais apresentável, uma forma muito mais ágil, assim, digamos, de ser discutida. Então, a gente já consegue perceber que a maioria das pessoas clicaram no local correto. Algumas outras clicaram nesses pontos e você pode pensar a respeito. Ok, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso? Porque se algumas pessoas clicaram aqui, então evidencia que algo de errado tem aqui ou algo não está tão claro dentro dessa proposta. Então, você pode aí buscar uma determinada melhoria para a sua interface. Então, sobre o First Click Test, pessoal, é isso, beleza? Aqui são só alguns outros pontos. Eu deixo até aqui o link, ó, para que vocês possam utilizar. Claro que está no slide também, vou subir lá no Cigar, beleza? E aí, aqui alguns pontos, ó. A própria ferramenta também mostra o tempo médio de cada teste até o acerto, então você também vai ter esse aparato, quantidade de testes com sucesso e as heat maps, eu pensei que era heat zones, mas é heat maps, que são essas zonas mais clicadas, exatamente essas zonas de calor aqui, certo? Sobre o outro teste, para vocês verem também que é bem simples quanto esse primeiro, Five Sec Test. Eu acho muito legal, gente, esse teste, porque olha só, ele consiste em você mostrar a sua interface durante 5 segundos. E aí, após esses 5 segundos, você faz algum questionamento para o usuário. O que ele entendeu dessa interface? Ou ele conseguiu enxergar qual foi o elemento que mais chamou a atenção para o usuário naquela interface e por aí vai. Então, você tem uma série de questionamentos aí para fazer para o usuário e o interessante é que ele tem só 5 segundos para avaliar, para visualizar a sua interface. Isso é muito legal. E aí vocês devem se perguntar, nossa, professor, só 5 segundos? Sim, por quê? Nós temos algumas pesquisas aí do Exverso que apontam que 5 segundos é o tempo suficiente para que o design bem feito consiga comunicar sua mensagem. Então, se em 5 segundos o usuário não conseguiu entender o propósito daquela sua interface, então alguma coisa ali está errado, não está o design bem feito. Então, você pode trabalhar em cima daquilo, buscar melhorar essa sua interface. Certo? Outro ponto, os usuários tendem a abrir vários sites ao mesmo tempo. Eu faço isso tranquilamente. Acho que vocês também fazem. Sei lá, estão fazendo o Milestone, estão com o Spotify aberto, estão com o YouTube aberto, estão com o Twitter aberto, o Instagram aberto, estão com outras páginas abertas aí de pesquisas que vocês fizeram no Google, enfim. Então, a gente fica com muita coisa aberta. Quando a gente está com muita coisa aberta aí no nosso navegador, então a nossa atenção é reduzida porque não estamos direcionando a nossa atenção só para uma parte, só para um site, só para alguma interface. Não, estamos vendo várias interfaces, mas essas várias interfaces que nós vemos, nós visualizamos elas em pouco tempo. Ah, eu não vou passar muito tempo aqui no... Não, Facebook acho que vocês passariam, né? Mas eu não vou passar aqui muito tempo nessa página que encontrei aqui do Google. Pronto, vocês estão fazendo uma pesquisa, perfeito. Estão fazendo uma pesquisa e estão buscando dados aí no Google. Vocês abrem uma das páginas da pesquisa e já vão direto ao que vocês querem. Então, vocês passam pouco tempo vendo aquela página. Isso é algo normal, é próprio, é algo implícito aí do ser humano e é o que aponta essas pesquisas, esses artigos em que eu tirei aqui esses pontos. Então, nós temos que fazer um reforço de ser mais eficiente na comunicação dos nossos softwares, das nossas interfaces. Tem que ser algo tão eficiente ao ponto que o usuário bateu o olho. Opa, eu sei que isso aqui é o feed do Facebook. Opa, eu sei que isso aqui é o feed do Twitter. Ah, eu sei que isso aqui é o feed do Instagram. Ah, eu sei que isso aqui é a página inicial sei lá, do sistema de finanças aí do Vinícius. Eu sei que isso aqui é um dashboard, por aí vai. Beleza? E aí, nós temos alguns questionamentos que vocês podem fazer ao se realizar o Five Second Test, que é, do que trata a página? Vocês podem questionar isso para o usuário. Mostra a página durante 5 segundos, pergunta para ele, ok, do que essa página se trata? Ou, qual é o objetivo da página?
Será que em 5 segundos você conseguiu entender para que aquela página servia? Quais as principais partes que o usuário lembra? Isso é bem interessante para ver aí a aplicação da hierarquia, porque a gente sabe que na hierarquia os elementos mais visíveis, na verdade, os elementos mais importantes têm que estar mais visíveis, certo? E aí, se o usuário se lembrar em 5 segundos desses elementos mais visíveis, então a sua hierarquia está bem aplicada. Para quem a página for feita, isso aqui também pode ser algo interessante aí de se visualizar, de se avaliar. O design transmite confiança. Qual a impressão geral sobre o design? O usuário enxergou o call to action, que é o botão mais importante. Como, por exemplo, aí voltando para os meninos, lá o botão adicionar deles é uma call to action. É o botão mais importante para aquela interface naquele momento, porque vai realizar uma ação que é crucial aí para o sistema deles. Então, eles poderiam também fazer o 5-second test nisso, para ver se 5 segundos o usuário enxerga aquele botão mais importante. Se ele não enxergou, então pense em alguma estratégia aí de fazer com que o usuário veja aquele botão mais claramente. Ele já tem a noção que tem aquele botão e aquele botão atrai a atenção dele. Certo, rapazes? Os elementos transmitem a mensagem correta, também pode ser um outro questionamento que vocês podem fazer. Enfim, outras tantas aqui que eu não trouxe à discussão. Beleza? E aí, sem tanta delonga, olha só. Esse aqui é o faz um second test, ó. Vocês viram essa interface durante 5 segundos, olha, ele estava mostrando aqui alguma coisa para o usuário. Passou os 5 segundos, fez o questionamento. Na sua opinião, do que se trata esse aplicativo? E o usuário vai dizer do que ele acha a respeito desse aplicativo. Ah, é um dashboard mostrando alguns dados estatísticos. Pronto. Ah, é uma loja de artigos nerds mostrando várias camisetas. Ah, é um sistema de finanças mostrando quanto eu estou gastando no mês. Ah, é um sistema de controle de livros. Ah, é um sistema. Aí, deixa eu ver o que mais aqui que eu lembro. É um sistema de uma lojinha de roupas. E por aí vai. Então, poderia ser um teste aí realizado por vocês. Beleza, pessoal? Olha só, tem até aqui um vídeo para vocês verem que interessante e quão simples é fazer esse teste. Olha só, um usuário participantes desse teste em 23 segundos aqui, 22 segundos na verdade, ele realizou esse teste. Olhem só como ele é simples, ó. O usuário vai ver essa interface aqui, vai prosseguindo, beleza? E aí mostrou, tá aqui mostrando essa interface. 5, 4, 3, 2, 1, pronto. 5 segundos passou, e aí algumas perguntas foram realizadas aí para o usuário, certo? E aí tá perguntando o que chamou tanta atenção dele, qual produto ele acha que a empresa estava vendendo, do que se tratava aquele site, enfim. Então, é isso que se faz com o nosso 5-second test, certo? Ó, em 5 segundos, você vê tudo isso aqui e ele já passa, ó, para os questionamentos. What do you think this page was about? Ou o que você pensa que essa página é tratada? E o usuário foi lá e deu a resposta dele, ó. About online data analysis, ou sobre a análise de dados online. Deixa eu voltar aqui. Sobre análise de dados online ou sobre ciência de dados. Era o que o usuário achava que aquela página se tratava. Aqui ele respondeu bem rápido, mas o próximo questionamento foi: What was the most prominent element on the page? Ou qual foi o elemento mais chamativo, o elemento que mais prendeu a sua atenção naquela página? E o usuário disse aqui que foi a logo. A logo foi o que mais chamou a atenção dele. Beleza. E aqui ele disse, ó, ele questionou: What product do you think this company sells? Ou qual produto você acha que essa companhia vende? E aí o participante disse que ele não tem certeza. Ó, not sure. Online workshops, maybe. Sobre alguma loja virtual, produtos aí oferecidos na internet, talvez ele não tinha aí tanta certeza. Então, isso, vejam só, em cerca de 30 segundos, no máximo, um participante desse teste respondeu esse questionamento e, para esse sistema, os resultados aí foram bem satisfatórios. Agora, falando por conta própria, acho que vocês vão compartilhar disso, o Flávio até disse, ó, foi VaptVupt, de fato. Isso aqui é muito rápido, você vê a interface durante 5 segundos, opa, pronto. Vejam só, acho que vocês já perceberam que essa interface aqui tem uma série
de problemas. Pessoal, alguém arrisca dizer quais problemas aí vocês encontraram nessa interface? O mais claro aqui, que eu acho que todos concordam, é que ninguém lembra do que essa interface aqui se trata. Por quê? Olha só o tanto de informação. Olha só o tanto de informação. Aqui tem muita coisa, pessoal, muita coisa. Você tem muita coisa em pouco espaço. Eu, quando vi esse vídeo pela primeira vez, eu não entendi do que se tratava esse site, o que mais chamou a minha atenção, enfim. Então, isso aqui já aponta um certo problema nessa interface, porque o design aqui não está tão adequado. Em 5 segundos, ninguém é capaz de entender tudo que essa interface aqui faz, porque ela está muito poluída mesmo. Diferente ainda da interface dos meninos, que foram os que apresentaram, em 5 segundos a gente já conseguiu entender o que aquele produto, aquele software é capaz de fazer. Aqui não, aqui está bem complexo, a gente não tem total noção do que significaria tudo isso, enfim. Então, isso aí é um exemplo bem claro do Five-Sec Test e que traz um certo apontamento dos problemas que a nossa interface aí pode, porventura, vir a ter, beleza? Ok, pessoal. Então, nosso Five-Sec Test, opa, era isso. E aí eu deixo até aqui o link para que vocês possam acessar diretamente esse camarada. Beleza? Então era isso aí o que eu tinha trazido aqui para vocês. E aí deixa eu mostrar essa ferramenta. Olha só. Então, como vocês fariam? Estou aqui lá no site do Usability Hub, que eu recomendo que a turma utilize. E aí, ao entrar no sistema, vocês estarão aqui no dashboard, verão essa página, ó, Create New Test. E aí vocês clicam aqui, eles mostram vários outros testes aí a serem realizados por vocês. Vocês podem vir aqui, ó, First Click Test, ou Five Sec Test, os dois primeiros que eu recomendo que utilize, mas vocês têm outro, ó, Design Survey, Questions, Preference Test, Navigation Test, teste de navegação e por aí vai. Então, vocês têm um monte de testes aí para realizar. O que eu estou recomendando é só esses dois, porque são bem práticos e muitas empresas aí no mercado recomendam, certo? Então, vindo aqui, ó, First Click Test, vocês vêm Create, e aí vai criar esse novo teste, certo? E aí vocês vão dar um nome ao vosso teste, enfim, e aí vocês vão adicionar aqui, ó, em Browse Files, vocês vão adicionar um print da sua interface, certo? Vão marcar ali aonde que o usuário deve clicar para realizar aquela tarefa. Aqui, Instruction, vocês vão definir o que o usuário deve fazer. O usuário aqui, pronto, você pede para o usuário adicionar um livro na listagem. Então, seria uma tarefa. Sobe o print aí dessa interface, marcam o ponto em que o usuário tem que clicar e depois prossegue aqui com os questionamentos que você quer fazer a respeito disso. Inclusive, ó, vocês têm vários campos aqui para definir o tipo de questionamento que você quer fazer. O usuário pode dar uma resposta de texto, ou pode que marcar alguns botões, ó, radio buttons, ou pode marcar aqui uma escala linear, enfim, então vocês têm todo esse aparato, isso é muito massa. Podem também separar por seções, ó, add a section, aqui poderiam criar outra seção e por aí vai, beleza? Ok, ó, aqui em Welcome Screen, vocês podem colocar um título, uma mensagem, enfim, então vocês têm como modificar tudo isso. É bem simples, pessoal, não tem nenhum problema. Bem tranquilo de se realizar esse teste, é por isso até que eu recomendo que vocês utilizem o Usability Hub, que é muito prático. Até agora, nenhuma das minhas outras turmas teve algum problema ao se utilizar esse software aqui, certo? E aí, deixa eu mostrar aqui o exemplo para vocês, deixa eu só voltar, olha só, eles trazem até aqui, ó, se example, deixa eu ver aqui, pronto, olha só, aqui um outro exemplo de teste que eles fizeram. Deixa eu colocar aqui na qualidade máxima. Olha só, eles mostram aqui essa interface, certo? Isso aqui que o usuário vê. Eles deram lá em cima, deixa eu voltar aqui, ó. Eles deram a instrução aqui para o usuário, ó. Where would you click to see products that arrived recently? Ou aonde você deve clicar para ver os produtos que foram vistos recentemente, produtos que foram adicionados recentemente. E o usuário vai ver essa interface aqui, que é uma loja virtual. Tem um botão aqui, ó, See All, que é onde ele deve clicar. E aqui tem a instrução, ó, checkout,
23 new products this week, ou 23 new products this week, ou veja 23 novos produtos que chegaram essa semana. O usuário clica aqui, e aí é exatamente nesse ponto que eles esperam que o usuário clique. E aí o usuário clica, confirma e pronto, é que eles seguem com o questionamento. Então é assim que vai ficar o mod da avaliação de vocês, pessoal. Bem simples, bem tranquilo, certo? Deixa eu só mostrar aqui o outro, ó, o do 5-second test, também como ele se figuraria dentro aqui desse software. Deixa eu deixar a qualidade aqui no máximo. E aí, olha só, tá vendo aqui interface durante 5 segundos? Olha, vai começar, vem interface durante 5 segundos, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5 e pronto. E aí prossegue para o questionamento. E a pergunta, sobre o que essa página se trata? E o usuário vai preencher aqui, certo? Ele acha que It's a Total List App, é um aplicativo de coisas a se fazer. What words or sentences do you recall? O que você se recorda aí o que mais chamou sua atenção nessa página? E ele disse aqui, ó, tasks for my mind, que era alguma coisa que estava aqui presente, alguma sentença que eles colocaram que chamou muita atenção, certo? Então é isso, pessoal, bem simples de se fazer esses dois testes, não tem nenhum problema. Eu sugiro que 1 hora vocês já fazem tudo isso, tanto a elaboração do teste quanto a realização dele. É bem simples, bem tranquilo de se fazer, não tem muita delonga, não tem muita burocracia, bem tranquilo aí de se fazer. Para quem não quiser fazer aqui, para quem quiser fazer de outra forma, tem o Maze. Agora, o Maze eu não conheço, foi o Renan que me recomendou recentemente, certo? Então, vocês também têm um Maze para poder fazer. Não sei como ele se figuraria aqui, mas vou deixar lá no cigarro, vocês podem dar uma olhadinha só para servir aí como uma outra opção para vocês, certo? Então era isso, pessoal, sobre os nossos testes, como eu queria mostrar isso aqui mais na prática, essa ferramenta aí que vocês utilizam, não tem nenhum problema, tranquilo, eu vou estar aqui presente na sala para fazer o acompanhamento de vocês, se alguém tiver algum tipo de dúvida, quiser algum determinado auxílio, estarei aqui para poder ajudar vocês, certo? Então, pessoal, alguém tem algum questionamento em relação ao que foi repassado aqui? Algo não ficou tão claro? Ou querem que eu já dê sugestão aí, se vocês já tiverem algo em mente, manifeste-se aí, por gentileza. Estou acompanhando aqui no chat. Alguém quer questionar algo? Ou não? Pessoal? Para você tá de boa? Beleza, mano. Para você, Vinícius, Flávio, Dimona, Natália, tá tranquilo para vocês? Pronto, pronto. Pronto, ok. Então, como eu disse, pessoal, é muito simples, ó. Quando vocês forem fazer o teste lá de vocês, no dashboard, só retomando, create new test. Claro que vocês vão criar a conta de vocês, mas quando vocês criarem, vocês vão diretamente para essa página. Vem aqui em create e aí vão só preenchendo os campos. O maior diferencial é só que aqui, ó, vocês vão em browse files, é porque eu não tenho nenhum print aqui de uma tela. Pronto. Melhor, deixa eu tirar aqui o print dessa tela, peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirar o print aqui dessa tela. Cadê? Opa, peraí. Ah, calma. Deixa eu vir aqui, novo, tirar um print disso aqui, certo? E aí, deixa eu só salvar, colocar aqui na área de trabalho, teste, certo? Ó, e vocês vêm aqui, procuram um print aí de vocês, vou subir ele aqui, teste, pronto, ó. E ele está processando aqui a imagem. Aqui vocês vão dar a instrução. A instrução vai ser adicione um print do seu protótipo. Pronto. Adicione um print do seu protótipo. É isso aqui o que a gente quer fazer. E aí o questionamento vai ser o quão intuitivo foi realizar essa tarefa. Pronto. Esse questionamento que eu quero fazer. E aí eu quero aqui uma escala linear em que um simboliza completamente intuitivo,
não, não intuitivo, não intuitivo, não intuitivo, e pronto, melhor, totalmente intuitivo, ou completamente não intuitivo. Está não. Pronto, mas só deixar no intuitivo aqui, acho que daria certo. Pronto, nada intuitivo. Perfeito. Nada intuitivo. E aí, isso aqui vai ser requisitado. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Deixa eu dar só um preview aqui de como fica, o que o meu usuário vai ver. Ok. Done. Aqui, instrução. Aqui eu poderia, ó, welcome screen, tela de boas-vindas, ó. Teste do Diego, pronto. Aqui, ó, uma mensagem de boas-vindas. Que mais aqui? First click test. A linguagem eu quero que esteja em português. Cadê português aqui do Brasil? Hello Participation, certo? Ó, aqui, inclusive, como vocês vão fazer o teste de vocês, olha só. Permitir participação somente no mobile. Porque como o protótipo de vocês aí vai ser mobile, então vocês marcam essa opção aqui e o usuário vai poder fazer esse teste somente no dispositivo móvel dele. Isso aqui é algo bem interessante e que vai permitir que o usuário realmente está no ambiente adequado para o seu teste, certo? Porque se o usuário for realizar o teste no computador, por exemplo, não vai ter, não, pode ter um certo prejuízo aí na sua avaliação. Aqui eu vou deixar all devices, porque a gente não vai ver aqui no mobile, certo? Eu não estou nem com print disso. Mas, enfim, ok, beleza, the section, thank you screen. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa para ser marcada, para ser preenchida. Device frame. Ó, inclusive, vocês já podem definir o tamanho do frame se vocês forem trabalhar aí com dispositivos. Na verdade, vocês vão trabalhar com dispositivos móveis, né? O projeto de vocês, então você pode marcar aqui também a dimensão, certo? Fica aí a critério de vocês. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí tem que o screen, vocês podem também customizar, pode deixar uma mensagem para o usuário. Enfim. Tá, sim, é porque tem aqui, ó, Custom Welcome Screen, Custom Thank You. Tá. Isso aqui você não pode deixar marcado, entendi. Por isso que estava aparecendo aquela mensagem. Porque se você for fazer uma tela de boas-vindas personalizada e uma tela de despedida, de agradecimento customizada, então é um recurso pago. Era um recurso pago, eu não tinha visto aqui. Mas isso aqui é o de menos, é só para realizar o teste, então tá de boa. Então deixa eu salvar aqui e continuar. Certo? Foi salvo. First click test. Ok. Recruta, porque eu acho que aqui eu já tinha um teste salvo. Acho que por isso que ele não está deixando eu prosseguir aqui, que eu estava mexendo. Espera aí, save and preview. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu tenho que marcar aqui o campo. Ó, mas olha só. Aí o usuário vai ver isso aqui, certo? Aí eu tenho que só que marcar aqui o canto. Ó, olha só como é. Aí o usuário clica aqui, certo? Na verdade, vocês já imaginam que esse é o ponto. E aí o usuário vem, clica aqui, ó, e ele confirma o seu clique. Beleza? É assim que funciona. Bem tranquilo aí de se fazer. Então, o marco aqui, ó, foi totalmente intuitivo, certo? E pronto, tá aí, foi feito esse meu teste. Esse meu teste aí foi computadorizado. Então, como vocês viram, ó, foi bem simples de se fazer esse teste. Eu só precisei subir aqui o print da minha tela, certo? Só precisei subir aqui o print da minha tela, marcar aqui uma tarefa para o usuário, e aí eu vou vendo tudo isso. E aqui em questão dos resultados, deixa eu vir aqui, ó, eu posso ver aqui em heatmap, é porque não tem muitos cliques ainda, certo? Mas quando vocês quando mais pessoas forem participando de tudo isso, vocês verão tudo isso. Vai estar aqui marcada a imagem de vocês, vai estar lá com aquele heatmap, aquela zona quente, e aí vai estar marcando os pontos em que os usuários mais clicaram aí na sua interface. Então é isso, pessoal, bem simples, já que vocês disseram que não tem nenhuma dúvida, tá tudo tranquilo. Então, acho que era isso que eu tinha para repassar aí para vocês, certo? Ok? Então, acho que, enfim, estão livres aí da minha pessoa.
Pronto. E aí, para quem precisar de algum auxílio, algo aí do tipo, eu vou estar aqui presente na sala, tanto amanhã como na semana que vem, para fazer o acompanhamento aí dos projetos de vocês. Vou subir lá no Cigar, não vai ser nenhuma tarefa, vou só subir o arquivo com as instruções, mas vocês já estão cientes do que vai ser exigido, certo? Vou subir todo o material também lá no Cigar, que eu fiquei devendo. Estou devendo aí para vocês, mas não se preocupe, está bem dentro do que vocês, do que foi repassado aqui para a turma. Mais uma vez, não se preocupem em fazer o melhor protótipo possível. Para muitos aqui é o primeiro protótipo aí da vida. Não pensem em colocar todas as funcionalidades, pessoal. Não façam isso. Vocês aí teriam muito trabalho para isso. Foquem no que é crucial. Não precisam trabalhar muito a fundo, a menos que você queira, a menos que você já queira começar a pensar a respeito disso. Só que, claro, se você for se aprofundar muito, você vai ter um trabalho aí um pouco maior do que é esperado aqui pela minha pessoa. Beleza? Pronto. E aí todos vão sim apresentar no mesmo dia, certo? Vai ser lá na terça-feira. Então todos aí apresentam. Façam apresentações curtas, pessoal, para quem for fazer a apresentação, certo? Até deixei lá no documento as instruções, mas estou deixando aí 20 minutos para cada equipe, certo? Para cada dupla poder trabalhar, beleza? E aí, mas eu acredito que sim, Vinícius, eu acredito que sim, vai dar tempo, certo? Vai dar tempo tranquilamente, beleza? Você tem algumas dúvidas, Vinícius, sobre o projeto? Você quer tirá-las agora ou quer que eu finalize aqui a aula para falar depois? Acho que não dura nem 20 minutos cada. Então, realmente, eu também acho que não dura nem 20 minutos cada, porque com a apresentação rápida, porque O olha só. Wallace, o Oi? Wallace colocou 10 minutos para a apresentação de cada protótipo. Pronto, ó, então. Eu vou ver. Eu vou contar quantas equipes tem. Para mim, 20 minutos eu acho que daria tempo, mas se não for 20, 15 minutos, acho que dá tempo. Certo? Mas faça a apresentação rápida, porque é o que eu quero? Quero que vocês mostrem as personas de vocês, mostrem o fluxo, o protótipo, os resultados do teste. Pronto. Para apresentar tudo isso, dá para fazer tranquilamente. Certo? E aí não precisa apresentar todas as funcionalidades do protótipo, apresente as mais principais, que aí dá para ver, certo? Beleza? Ok, então vou finalizar aqui a aula, pessoal. E se alguém tiver mais alguma dúvida, algo para conversar a respeito com a minha pessoa, estarei aqui presente com vocês, certo? Então foi um prazer. Espero aí que a aula tenha sido esclarecedora, tenha sido enriquecedora, e a gente se encontra aí nos capítulos finais da nossa disciplina, certo? Então, um abraço aí para todos, valeu, vocês são maravilhosos, e até breve. Tchau, tchau, pessoal.